Eu quero ler com você um versículo bíblico, capítulo 3 e versículo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos. Eu vou ser muito objetivo, porque de verdade sabe aquele cafezinho curtinho assim? É curtinho, não tem nem o que eu querer inventar. Se eu botar água no café, estraga. É curtíssimo. Mas eu queria que você observasse esse verso. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Eu queria que você repetisse após mim, por favor, essa frase: pedir. Muito fraco, pediu. Abaixa um pouquinho o som da banda no palco aqui para mim, por favor. Não é para parar não, obrigado, tá bom demais. É só para que a gente ainda está nesse ajuste aí de sonorização. Então só para poder ter um pouquinho mais de referência aqui no meu monitor. Mas vamos lá, repete comigo: pedir esmolas aos que entravam. Agora olha para o seu vizinho e pergunta para ele: por que não aos que saíam? A resposta é tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia. Mas é sobre essa resposta que eu quero pensar com você para esse momento de contribuição. A Bíblia diz que um homem era colocado na porta do templo e o objetivo dele era pedir esmolas às pessoas que entravam. Está muito claro que é uma ação estratégica, simples e inteligente. Ele precisava abordar essas pessoas antes de que elas entrassem no templo, cultuassem no templo e ofertassem no templo, porque na saída estas pessoas já estariam desprovidas dos recursos que tinham ou de parte deles em relação ao momento da entrada, porque no templo ficaria o recurso dedicado à oferta daquela gente. Então a estratégia deste homem, que não estou aqui condenando a estratégia dele, eu faria a mesma coisa no lugar dele, ela só aponta para um pressuposto, que todo aquele que está entrando no templo está debaixo desse pressuposto. Qual era o pressuposto que ele tinha em relação a todos os que estavam indo ao templo? Eu preciso abordá-los na entrada, porque se eu abordá-los na saída, eles não terão mais recursos, ou no mínimo não terão os mesmos, porque eles terão ofertado a Deus alguma coisa lá dentro. Então era tão claro, era tão óbvio, era tão básico, que aquele que estava indo ao templo iria dedicar uma oferta na reunião, que esse homem precisa abordar os que entram, porque se aborda quando saem, não conseguiria receber deles, porque eles teriam deixado a oferta no templo. Então o que eu quero que você entenda, na noite desse dia, tem muita gente chegando ainda, eu quero glorificar a Deus por isso, que esse povo enfrentou sem dúvida alguma muita dificuldade no caminho. Boas-vindas a todo o pessoal que está chegando, se acomodando. E eu quero que você entenda que existe uma expectativa, existe uma visão, existe algo que se espera. Da mesma maneira que aquele homem tinha por clara a ideia de que os que entrassem dedicariam uma oferta, então era preciso abordá-los antes de entrar e não ao sair. Eu quero que você admita, que você assuma, que você contraia a responsabilidade de saber que existe uma expectativa de que ao entrar num culto, ao prestar um culto, você ao sair não tenha exatamente a mesma posição de quando entrou, porque alguma coisa você e eu deixamos no altar. Se quando eu sair desta reunião
eu tiver exatamente os mesmos recursos que eu tinha quando eu entrei nesta reunião, meu culto não terá sido completo. Eu não sei se esta frase choca você, mas então eu vou repetir. Se eu tiver os mesmos recursos que eu tinha quando eu entrei nessa reunião, se eu os tiver ao sair, é sinal que aquilo que se esperava de mim como alguém que veio prestar um culto a Deus, não aconteceu. Então eu queria que você admitisse essa responsabilidade, chamasse essa responsabilidade para si, e nós pudéssemos ser generosos nesse momento, cumprindo uma expectativa que é santa, é saudável, a expectativa de que todo aquele que entra para cultuar deixará no altar algo em oferta ao seu Deus. Então, por favor, tome o envelope que está na sua cadeira agora e vamos nos mover para um momento de adoração a Deus. Não um momento apenas do cumprimento de uma expectativa, porque eu preciso atender, porque talvez alguém vá notar, porque talvez alguém vá observar. Não, porque você faz as coisas completas, porque nós estamos objetivando em tudo na nossa vida completude. E se de tudo que você quer fazer completo na sua vida, o culto é uma dessas coisas, então admita a responsabilidade de ser um ofertante, senão você nunca terá prestado um culto inteiro para Deus. Um culto inteiro pressupõe uma entrega financeira. Não é hoje, não é Lagoinha, não é na Graça, não, sempre foi assim. Esse preceito atravessou dispensações, atravessou os séculos. Ele foi desde os momentos mais anteriores, mais antigos da humanidade, desde os primórdios, dos primeiros homens, literalmente falando, Abel, Caim, até os nossos dias de hoje. A oferta é uma das poucas coisas que perpassou todo o tempo, os séculos, as eras e as dispensações, provando que é algo para Deus inflexível, inegociável e que revela muito sobre aquilo que estamos vivendo com o Senhor. Então tome o seu envelope agora. As formas, os meios de contribuição estão bem aqui nos nossos telões e você pode escolher um deles para que você possa então realizar o seu momento de oferta, seja através do Pix, transferência direto para as contas, leitura do QR Code, enfim, escolha um dos meios e vamos fazer isso com alegria no nosso espírito, porque com certeza esse culto vai ser completo para mim, completo para você. Quem diz amém essa noite, diga amém, por favor. Vamos lá e na sequência vamos continuar recebendo de Deus e da sua palavra.